Então, eu vou mostrar para vocês que a revista não está tratando de Armagedon, ela está tratando de uma outra coisa. Então, diz assim o comecinho, ó. Parágrafos 1 e 2. A Sentinela, para quem não conhece, ela tem os parágrafos numerados igual tem os versículos da Bíblia. Nós chamamos de parágrafos. Então, tem os parágrafos, são feitas perguntas, que as respostas estão nos parágrafos. Parágrafo 1 e 2 tem a seguinte pergunta. Pergunta A. O que suscitou o interesse no ano de 1975 e com que resultado? Pergunta B. Mas que perguntas fazem? Aí os dois parágrafos dizem. O que há com toda certeza sobre o ano de 1975? Nos meses recentes, surgiram repentinamente animadas palestras, algumas baseadas em especulação entre sérios estudantes da Bíblia. O que é especulação? Será que isso pode acontecer? Pode, não pode? Talvez aconteça? Isso são especulações, é diferente de afirmação. Seu interesse foi suscitado pela crença de que, olha qual é a crença que vai ser tratada aqui. Seu interesse foi suscitado pela crença de que 1975 marcará o fim de 6.000 anos da história humana desde a criação de Adão. A proximidade de tal data importante deveras estimula a imaginação e apresenta ilimitadas possibilidades para a palestra. Então, o ano de 1975 é o ano em que as testemunhas de Jeová criam que iria chegar aos 6.000 anos da criação de Adão. Então, este artigo vai mostrar uma cronologia que as testemunhas de Jeová usam, uma contagem de tempo, para chegar à conclusão de que Adão foi criado no ano 4026. Vocês podem ler aí, está escrito AEC, antes da Era Comum. É o mesmo que antes de Cristo. Então, as testemunhas de Jeová entendem que Deus criou Adão 4.026 anos antes de Cristo e que, portanto, 1975 seria o ano em que se completaria 6.000 anos da criação humana. A revista ela trata disso. Vou ler novamente aqui, ó. Seu interesse foi suscitado pela crença de que 1975 marcará o fim de 6.000 anos da história humana desde a criação de Adão. Então, não diz que 1975 é uma crença de que virá o Armagedon. O parágrafo 2 diz assim, mas espere, como sabemos que seus cálculos estão certos? Que base há para dizer que Adão foi criado há aproximadamente mais de 5.993 anos atrás? Não esqueça que a revista é de 69. Fornece o único livro em que se pode confiar implicitamente quanto à sua exatidão histórica, verídica, a saber, a palavra inspirada de Deus, a Bíblia Sagrada, qualquer apoio e crédito para tal conclusão? Ou seja, usando a Bíblia, calcular 4026 como ano antes de Cristo, como o ano da criação de Adão, é plausível? Aí, o parágrafo 3, no 02, diz assim, ó, faz parte das escrituras inspiradas a data da criação de Adão, encontrada em muitos exemplares da Bíblia, e concordam todos eles na data? Por quê? Porque algumas Bíblias, em notas de rodapé, elas trazem o ano que eles acreditam que Adão foi criado. Então, está perguntando, será que isso está exato? Aí diz assim, ó, nas referências marginais da versão autorizada ou do Rei Jaime, a King James, né, protestante, e nas notas de rodapé da página de certas edições da versão católica Dowey, ambas em inglês, disse que a data da criação do homem é 4004 antes da Era Comum. As testemunhas de Jeová dizem 4026. Essas dizem 4004. Esta data marginal, porém, não faz parte do texto inspirado das Escrituras Sagradas, visto que foi sugerida pela primeira vez mais de 15 séculos após a morte do último escritor da Bíblia e não foi acrescentada nenhuma edição da Bíblia até 1701, da Era Comum. Desculpa aqui que tocou o alarme. Trata-se de uma inserção baseada nas conclusões de um prelado irlandês, o arcebispo anglicano James Ussher, que nasceu em 1581 e morreu em 1656. A cronologia de Ussher foi apenas um dos esforços sinceros feitos nos séculos passados para se determinar o tempo da criação de Adão. Há uns 100 anos atrás, quando se fez uma contagem, havia nada menos de 140 tabelas de tempos diferentes publicadas por sérios eruditos em tais cronologias,
os cálculos de quando Adão foi criado variam de 3.616 a.C. até 6.174 a.C. Aqui está a era comum, antes da Era Comum, mas eu vou ler antes de Cristo para facilitar o entendimento das pessoas. Havendo ainda uma conjectura extravagante que fixa a data em 20 mil anos antes de Cristo. Tais respostas contradizentes, nas volumosas bibliotecas em todo o mundo, certamente tendem a aumentar a confusão quando se busca uma resposta às perguntas acima mencionadas. Bom, eu não vou ler toda a cronologia, porque o objetivo meu aqui não é tratar da cronologia em si, se ela está certa, se ela está errada. Então, estou querendo mostrar com essa leitura aqui simplesmente o seguinte: o artigo não está tratando de Armagedon em 1975. O artigo está tratando qual é a cronologia correta e vai mostrar a ótica das testemunhas de Jeová, ok? É isso que está mostrando o artigo. A parte 17b tem o subtítulo aí, ó, Adão criado no fim do sexto dia. Prestem bem atenção nessa parte impressa. Devemos presumir... deixa eu colocar aqui como que foi lido. Para você ver quem é o desonesto e quem é o mentiroso. Tá? Notem que ele vai ler essa passagem em tom de afirmação, como se a revista estivesse batendo o martelo e afirmando, vai acontecer. Mas notem aí que não tem um ponto final, tem uma interrogação. Vamos ver como é que ele lê em tom de afirmação? Em nenhum momento ele dá uma entonação de pergunta, que é o que a revista traz. Vamos lá. Onde é que está aqui? Aqui, ó. Devemos presumir a base deste estudo que a batalha do Armagedon já terá acabado até o outono de 1975 e que o reino milenar de Cristo muito aguardado começará então. Quer dizer, passou-se em 1975, não houve batalha do Armagedon. Então, os senhores notaram aí que a pessoa do vídeo, eu não sei quem é, ela leu em tom afirmativo, como se a revista de fato estivesse dizendo que devemos presumir que depois do outono de 1975 o Armagedon já terá acabado e o reino terá entrado. Foi esta afirmação que o caçador de passarinho, eu chamo ele de caçador de passarinho porque dizer que caça TJ é fácil. Quando o TJ, que sou eu, chega e se dispõe a debater com ele, ele diz que não vai. E depois eu vou falar mais alguma coisa a respeito desse assunto. Então você vê, a pessoa lê em tom de afirmação. Será que o caçador de rolinhas, ele foi enganado por uma fake news? Ele ouviu o áudio e acreditou no áudio, e aí ele compartilhou porque confiou na informação? Não, ele sabia que não era. Por quê? Porque este impresso aí que o Ronaldo mandou para mim, ele tinha. Então, ele pôde ler lá que tem um tom de interrogação e não de afirmação. Aí eu pergunto, quem é o desonesto? Quem é o mentiroso? São as testemunhas de Jeová? Ou foi quem fez essa leitura? Ou foi quem compartilhou essa leitura fraudulenta, mentirosa e adulterada?